Cumprimentar a igreja novamente com a paz do Senhor, amém? Dá sempre um nervosinho, né? Tá aqui na frente. Mas gostaria de estar abrindo com os irmãos em Provérbios, capítulo 16, do verso 18 ao 19, amém? Provérbios 16, 18 a 19. Amém? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Pai nosso que estás no céu, que o Senhor possa estar nos guardando nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa estar presente no nosso meio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, seja exaltado, seja elevado, seja glorificado, que somente a Ti, Senhor, seja glorificado, e somente a Ti, Senhor, que o Senhor apareça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que eu não venha falar nada, Senhor, nada contra a Tua palavra, que o Teu Espírito possa estar tocando na minha boca, na minha língua, que nem o Senhor tocou na boca de Jeremias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da pregação hoje é o princípio da queda. Que tem a parte, né, que o meu pai leu hoje na devocional, que para que a gente não possa desviar nem à direita e nem à esquerda. E uma coisa que eu acho muito interessante é que sempre quando vai ver conferência de jovens, sempre quando vai ver pregação para jovens, o pecado mais falado, mais pregado contra é o pecado da luxúria, que é o pecado sexual. Que ele fala, porque é muito difícil, que não sei o quê, que porque todo jovem é tentado. Que é mentira, porque eu conheço jovem que não é tentado nessa área. Tem muita gente que não é tentado nessa área. Mas o pecado que eu menos vejo falado, e que todo ser humano é tentado, é a soberba. O orgulho. E eu gostaria de estar lendo aqui o que é a soberba. Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Soberba é uma manifestação negativa, ostensiva para menosprezar e massacrar aqueles que consideram inferiores. Por exemplo, racismo, xenofobia, eliticismo, corporativismo, comportamentos que caracterizam soberbia. Uma pessoa soberba é aquele indivíduo considerado orgulhoso, altivo, que está dominado pela arrogância. Alguns sinônimos podem ser egoísmo, convencimento, pretensão, vanglória e atrevimento. E uma coisa, acho que todo adulto pode concordar, é que a maioria dos jovens é muito convencido, muito pretencioso, porque o que mais a gente... Até eu falava muito. Vocês são velhos, por isso que vocês não entendem. Mas é verdade. É o que mais você vê o jovem falar. É porque vocês já são da geração passada, vocês não entendem. E agora que eu vou fazer 26 anos, eu olho pra mim, 10 anos atrás, eu tava com 16, gente. Eu tava com 16 anos. E eu falava essas coisas e eu vejo, nossa, meus pais estavam certos. Muita coisa que as pessoas mais velhas que me aconselhavam, eles estavam certos. Eu vou concordar que muitas vezes, muitos adultos, eles não conseguem aconselhar de uma forma que a gente possa ouvir. Muitos adultos gostam de falar só sobre, na cajadada mesmo, e não é todo mundo que escuta a cajadada. Mas o que Deus me levou a mostrar foi que, olha onde você estava. E ainda,
eu me pego, às vezes, pensando dessa forma. Porque vocês não sabem, vocês são antigos, vocês pensam diferente, vocês pensam de uma forma antiga, então não é assim, não é assado. Porque a minha geração pensa diferente. E a coisa mais... Uma das coisas mais persistentes que eu vejo nesse mundo agora, que o diabo ele conseguiu distorcer de uma forma, é que todo mundo tem orgulho de si. E não é um orgulho saudável, que é um orgulho eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser japonês, eu tenho orgulho de ser filho de não sei quem, eu tenho orgulho do meu irmão, eu tenho orgulho do meu filho. Não, é um orgulho de eu estou fazendo a coisa errada, vocês não gostam de mim, mas eu tenho orgulho sobre isso. Eu vou me orgulhar na minha arrogância, eu vou me orgulhar no meu atrevimento, eu vou me orgulhar no erro que eu estou fazendo, que eu estou cometendo. E eu não vou escutar vocês, porque vocês pensam diferente de mim. O que o orgulho faz? Ele fecha a nossa mente e ele faz a gente só a ver a si próprio. E Deus me levou a mostrar alguns personagens bíblicos que eu queria levantar 3 pontos, né? 3 passos para a queda. E o primeiro personagem que Deus me levou a mostrar foi Davi. Em 2 Samuel 11, 1 está escrito: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Para quem não é familiar com essa passagem é logo antes de Davi cair em pecado com a Batseba. E um dos primeiros passos que Deus me levou a mostrar é o primeiro passo, né, na caminhada de você ir para a queda é o abandono das responsabilidades. Porque aqui na Bíblia é bem específico, bem claro. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra. Davi era rei. E o que Davi fez? Ele enviou outra pessoa. E aqui, porém, permaneceu em Jerusalém. Por que ele permaneceu em Jerusalém? Porque uma das coisas que, quando o orgulho sobe no nosso coração, Davi estava numa posição muito boa. Ele estava lá, ele era rei de Israel, ele era bajulado. Não foi nessa época, né, mas quando antes dele ser coroado rei, a música que os israelitas cantavam era Sansão não. Oxi. Saul derrotou 1000, mas Davi derrotou 10.000. Que homem que não vai se achar, nossa. Imagina só. Davi estava lá vivendo como rei, no bem e no bom. E quando era para ele estar lá na guerra, o que ele faz? Ele fica em casa. Ele fica no conforto dele. Ele fica no palácio. E não foi só isso que Deus me levou, que Deus me mostrou. Que o abandono das responsabilidades pode levar à preguiça espiritual. Porque logo depois... Como é, gente? Tá com erro aqui. Porque logo depois, o que mostra? Aqui. Porém, Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Uma tarde, ele resolveu levantar-se da cama.
Hoje em dia ainda tem gente, agora a gente trabalha de Nicotai, eu e meu irmão trabalho de Nicotai. Na semana de Alçoban, lógico que a gente vai acordar de tarde. Mas, naquela época onde as pessoas dormiam quando a lua já estava no céu, não tinha luz, não tinha lâmpada, não tinha tela, as pessoas acordavam quando o galo cantava e todo mundo já estava começando a trabalhar. Mas o que Davi estava fazendo? Ele estava na cama. Por quê? Porque o conforto é sempre tão bom, né? O conforto da cama é melhor do que pegar o telefone e ligar para aquele irmão que estava precisando. O conforto da cama é melhor do que se ajoelhar e se negar e falar: Deus, eu não estou bem espiritualmente, mas eu quero te buscar mais. O conforto da cama é melhor do que ir para a igreja. O conforto da cama é melhor do que pegar lá o YouTube lá e colocar uma pregação que às vezes você está precisando escutar. Ah, não, porque 45 minutos é muito comprido, então eu vou colocar, sei lá, um episódio do Friends aqui. Porque é 20 minutos, né? Mas aí acaba assistindo uma temporada inteira, mas uma pregação não escuta. Porque o conforto é você que está sendo confortado. Era para ele estar na guerra. Quantas pessoas não estavam morrendo ali, sendo que era para ele estar lá na frente? Quantas almas não estão perdidas ali porque você era para estar lá na frente? Quantas almas ali estão pedindo socorro? E era para você estar atendendo essas almas, mas você... Ah, não, hoje... Eu vou assistir Velozes e Furiosos. Não preciso prestar muita atenção mesmo, não é um filme muito inteligente, né? Então vou... Não. Aí depois, vou assistir a série inteira, então. Tem 9 filmes, nem sei mais quanto filme tem. Aí fica o dia inteiro lá. De vez em quando você descansar é necessário. É um mandamento até. Porque Deus, no 7º dia, descansou. Mas é só no 7º dia. Não é o mês inteiro. Porque depois ainda, ele foi passear pelo terraço do palácio. O que aconteceu? Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele enviou alguém para descobrir quem ela era. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ele se deita com a Batseba, uma mulher casada. E depois o que acontece? Ela se engravida. E o que ele faz ainda depois? Poxa vida, né? Coitado do Urias. Ele faz de tudo para Urias morrer. Na verdade, ele começa tentando de tudo para fazer Urias se deitar com a Batseba. Mas como Urias, ele falava: não, como que posso eu me deleitar com a minha mulher, sendo que está todo mundo ali morrendo? É um tapa na cara de Davi, não é? Porque era para Davi estar lá. Mas o que ele escolheu? Ele largou das suas responsabilidades. E ele fez... E depois de ainda ter caído no pecado, ele fez de tudo para encobrir o pecado, cometendo um outro pecado que era... Homicídio. Cometeu homicídio. E depois ele fica assim, como tá, porque tá tudo bem.
Porque a falta de busca pela presença de Deus leva à perca da alegria da salvação. Um dia meu pai falou aqui, né? Porque um abismo chama outro abismo. Ele caiu em pecado com a Batseba, depois ele matou Urias. E o que ele fez? Ele não fez nada. Ele não fez nada. E depois, ainda no capítulo seguinte, teve que vir Natã contar uma historinha para ele. Ele falou, esse pastor fez isso com a sua ovelha, roubou a ovelha do outro. Aí o que você acha? O que Davi falou? Tem que matar esse cara, tem que matar esse pastor. O que Natã falou? Esse cara é você. Ele não enxergou seus próprios erros, até o outro vir falar e apontar o dedo para ele. Você vai esperar o outro vir apontar o dedo para você? Porque... E ainda... O que acontece? Davi, ele só se arrepende mesmo só pela vergonha de que o pecado dele já foi descoberto. Porque o profeta sabia do pecado dele. Mas graças a Deus, Davi, ele se arrepende. E ele escreve um Salmo 51. Um dos salmos que mais toca os corações de muita gente. E ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Oh, aleluia, Jesus. Tu és fiel. É assim que a gente deve sentir quando nós aceitamos a Jesus. E hoje ele fala para que você não desvia nem a direita nem a esquerda. Mas se você desviar, se você cair, sempre volte aqui no Salmo 51. Essa é a oração que nós devíamos fazer. Porque senão, você vai ficar como Davi. Que perdeu a alegria da salvação, que abandonou as suas responsabilidades, que não viu problema em nenhum em matar Urias, um soldado tão leal, um soldado tão justo.
Não largue das suas responsabilidades, porque as suas responsabilidades não dependem só de você. E cuidado para que não caia, porque se você cair, às vezes não é só você que vai ser afetado. Aqui, Davi caiu com Batseba e afetou Urias ainda. Em vários lugares na Bíblia a gente vê que quando um cai, muitas vezes o outro é afetado também. Quando Deus mandou Abraão sair da parentela dele, o que Abraão faz? Ele leva Ló. Ele levou sobrinho, primo, sobrinho. E depois o que acontece? Acontece inimizade entre um servo do outro, até os animais não se dão bem. Aí o que acontece? Então um vai para o outro lado, um vai para o outro. Onde Ló foi parar? Sodoma e Gomorra. E ali a cabeça de Ló ficou tão deturpada, que eu não vou falar agora porque tem criança. Mas se vocês lerem... Eu lembro quando eu li aquilo quando eu era criança, eu fiquei tipo... Como assim isso está na Bíblia? Mas aí me fala, se Abraão não tivesse levado Ló, o que teria acontecido tudo isso? Talvez não. Talvez não teria acontecido nada disso. E ainda Deus só dá o segundo mandamento para Abraão só depois que ele separa de Ló. Porque aí sim teve uma obediência completa. Não deixa as mentiras de Satanás poluir a sua mente falando que não tem problema você deixar essas responsabilidades. Não tem problema, você está cansado mesmo, você não precisa buscar hoje, você não precisa ir lá conversar com Deus hoje, você não precisa buscar o Espírito Santo hoje. Porque se você alimenta mais a carne vai ganhar. E se você alimenta mais o Espírito ganha. Não largue das suas responsabilidades e não deixe de alimentar o seu espírito. Porque o segundo personagem que Deus me mostrou foi Sansão. Que em Juízes, no capítulo 16, no verso 20, está escrito: Então ela chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou, escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Uma outra característica da soberba que a soberba leva, você não vai saber quando o Espírito de Deus deixar você. Você sabe quão triste deve ser? Você está tão cheio de si que você nem percebeu que Deus não está mais com você, não está andando mais com você. O Espírito Santo já não está falando com você faz muito tempo, e aí? Porque aqui, Sansão era narizeu. Eu escrevi errado o documento. Nazireu, isso. Ele era nazireu. Ele não podia beber vinho, não ter contato com cadáver e não podia passar navalha no cabelo. O que eu acho muito interessante na história de Sansão é que aqui não é a primeira vez que ele quebra um mandamento. Antes disso, ele matou um leão e
como Nazireu, tá certo. Ele não podia mais ter contato com esse cadáver. Mas aí ele vai, sai um pouquinho e na volta ele passeia lá, ele viu o cadáver que ele tinha matado, ele viu que tinha uma colmeia lá dentro. O que ele faz? Ele pega e ele come. O que já não é muito higiênico, né? Mas... E depois, o que ele ainda faz? Ele ainda dá para os pais dele e não conta para os pais da onde que ele pegou. Por quê? Porque ele sabia que estava errado. Mas mesmo assim, Deus ainda estava com ele. Por quê? Porque às vezes nós cometemos pecados e pecados e pecados. Às vezes sem saber. Às vezes sabendo, sim, porque aqui Sansão sabia. Porque se ele não sabia, ele não teria vergonha de falar para os pais de onde que ele pegou a comida que ele pegou. Mas ainda Deus ainda usa, gente. Ainda usa até que não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Só porque as coisas estão indo tudo bem, porque estava indo tudo bem. Sansão ainda estava super forte, ele estava derrotando os inimigos, estava indo para lá e para cá, estava tudo bem. Só porque as coisas estão indo tudo bem não significa que você está bem espiritualmente. Só porque as coisas estão dando certo na sua vida não significa que são bênçãos de Deus. Só porque o seu ministério está crescendo não significa que é Deus que está fazendo crescer o seu ministério. Só porque você está ganhando almas para Jesus não significa que você vai entrar no céu. Porque está escrito, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu curei. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque Moisés também. Deus operou vários milagres através de Moisés. Isso está claro lá na Bíblia. E teve uma vez, uma única vez, Deus mandou Moisés, fala para a pedra que a pedra vai jorrar água. Moisés falou, não aconteceu na hora, ele ficou impaciente, o que ele fez? Ele bateu na pedra. Porque antes, Deus tinha mandado bater na pedra, ele bateu na pedra e a pedra jorrou água. Mas agora Deus mandou ele falar, não mandou bater na pedra. Mas o que Moisés fez? Bateu na pedra. E o que aconteceu? Jorrou água. Deu certo, não deu? Mas aí o que Deus falou? Você me desobedeceu, você não vai mais entrar na terra prometida. Você não recebe promessa, não é culpa de Deus. Não é falha de Deus. Examine o homem a si mesmo. Porque eu escutei um testemunho outro dia. O pastor estava falando que ele estava indignado com Deus porque ele estava orando. Ele falou que, Deus, eu acordo todo dia, 4h45 da manhã. Eu oro 2 horas, que não sei o que, não sei o que. Por que o Senhor não me unge mais? Por que eu não tenho mais unção? Deus falou ele sentiu o Espírito Santo falando na cara dele. Porque você tolera pecado na sua vida e na vida dos outros. Sansão tolerou o pecado. Sansão tolerou o pecado dele. E depois ele foi tolerando. Até que o Senhor tinha deixado. Até quando você vai tolerar pecado na sua vida? Até quando você vai passar a mão na cabeça dos outros?
Ah, ele caiu em pecado, não tem problema. Não tem problema, não. Não, é porque se a gente disciplinar ele, ele vai se desviar. Aí ele confessou um pecado que, na verdade, a gente deveria colocar na justiça. Não, mas não tem problema, tem que perdoar. Então, tudo bem, não tem problema ele tocar aqui na frente, não. Ai, é meu filho. Eu conheço o coração dele. Conhece nada. Quem conhece é Deus. E às vezes Deus falou pra você, é pra disciplinar, é pra falar na cara dele. Ah, mas... eu também faço de vez em quando. Aí depois Deus para de usar você. Não flui mais. O Espírito Santo não desce mais. Não tem mais unção. Por quê? Aí você vai falar, porque Deus não quer. Não quer? Como que Deus não quer a glória dele manifesta aqui na terra? Como ele não quer que o Espírito Santo dele se manifesta e trabalhe em cada uma das pessoas? É o que ele mais quer, é o que ele mais fala aqui na Bíblia. É o avivamento. Mas não acontece por quê? Porque o Senhor o tinha deixado, mas ele não sabia. Como que você não pode saber que Deus te deixou? Está tão cheio de si, tão preocupado consigo mesmo. Está tão cheio de si, se achando o rei. Porque olha o meu palácio onde eu estou. Davi já tinha não sei quantas mulheres lá, não era suficiente? Sansão, ele podia ter qualquer coisa ali, mas o que ele escolheu? Justo que não pode. Os pais deles falaram, tem tanta mulher aqui do seu povo. Por que você quer ir lá no povo inimigo? Ai, porque tem que ser ela. Não tem que ser ela. Não tinha que ser ela. As pessoas estão tão focadas em tudo o que não pode ter, o que não pode fazer. Eu vi esses tempos atrás que em Gênesis está escrito: coma de todos os outros frutos da árvore, menos a daquela lá, do proibido. E todo mundo só quer focar onde? Ah, não pode comer aquela lá. Mas o que Deus fala antes? Coma de todas as outras. Olha, tudo outro que podia ser desfrutado. E todo mundo só focou aonde? Onde não podia. Onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Onde está a sua busca? Do que você está se alimentando? Porque você pode cair em pecado. Depois cair no outro, cair no outro. Até o ponto de você não escutar mais o Espírito Santo falando, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender. Aí você já não escuta mais, você já não tem aquele mais sentimento de culpa mais. Aí você vai cometendo, você vai fazendo, aí você fala...
Eu não sinto mais errado fazendo isso, então significa que o Espírito Santo não tá deixando eu fazer, não tem problema eu cometer. Ah, porque na Bíblia não está escrito especificamente que eu não posso fazer isso, mas no seu subconsciente você sabe que está errado. Porque a primeira vez que você cometeu esse pecado, o Espírito Santo falou, ó, você está errado. E você sentiu aquilo. Mas você fala, mas não tem problema. Aí você vai fazendo, você vai fazendo. Até você largar suas responsabilidades. Até você não buscar mais a Deus. Você perdeu a alegria da sua salvação. E depois você nem percebeu que Deus já não estava mais com você. Não deixe chegar a esse ponto. E se chegar... Porque a única diferença de Sansão e Davi é que Davi se arrependeu amarguramente. Ele se arrependeu. Eu li agora um pouco o Salmo 51. Salmo tão lindo. Não me tire das tuas presenças, não tiras de mim o teu Santo Espírito. Porque não há lugar melhor. Não há coisa melhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós cremos no seu poder, Deus, aleluia. E o último ponto, gostaria de ler com os irmãos em Isaías 14, 11 a 14. Isaías 14, 11 a 14. A sua soberba foi lançada na sepultura com o som das suas liras. A sua cama é de larvas e a sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima dos mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Sabe quem falou isso? Foi o Lúcifer. Mais popularmente conhecido como Satanás. O último passo é você se colocar acima de Deus. É você se colocar no trono que pertence a Deus. Sabe que trono é esse? É o seu coração. É a sua alma. Todo mundo sabe que quando Deus criou o homem, Ele criou a imagem e a semelhança a nós. Quem é nós? Deus, Jesus, Espírito Santo. E sabe o que mais, uma das coisas que Satanás mais odeia na gente é que nós fomos feitos a imagem e a semelhança daquele que ele não conseguiu vencer. O que ele mais inveja é que nós fomos feitos a imagem do Altíssimo. Porque os anjos não foram. E por isso, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança deles, o que ele quer fazer? Ele quer que nós sejamos menos parecidos com eles. É o que ele mais tenta. É o que ele mais quer fazer. É você se assentar no seu próprio trono.
É você fazer as suas próprias vontades. Ele está sussurrando no teu ouvido, não tem problema. Você merece. Não tem problema. Você conquistou isso. Não tem problema. Todo mundo faz. Não tem problema. É amor próprio. Sabe o que ele está fazendo? Eu odeio que você se parece com eles. Eu odeio que você se parece com aquele lá que eu queria derrotar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrastar você até o meu nível e eu vou fazer você parecido comigo. Eu vou desfazer você, eu vou desconstruir a imagem que Deus fez em você. Jesus, ele se fez carne e osso, ele fez aqui, o que ele mais fez? É servir os outros. Uma das características principais de Jesus era que ele era humilde. É o que mais fala. É o que até no mundo, na história, é o que mais fala. Porque até os historiadores, eles estudam a história, eles estudam a história da Bíblia, e o que eles mais falam é que Jesus era humilde, que Jesus era muito bom. Ele se fez servo. Porque naquela música fala, né? Mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele se fez servo de todos os irmãos. Em Marcos capítulo 10, no verso 42, 45, está escrito: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Nós, não só os discípulos. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É verdade. É esse o exemplo que nós temos que seguir. Glória a Jesus, Deus. É a imagem dessa pessoa que nós fomos criados, do Filho do Homem. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. É tão lindo. Meu Deus, tu és maravilhoso. E você vai deixar Satanás desconstruir essa imagem que Deus criou? Você vai deixar Satanás te arrastar para o nível dele? É difícil, é difícil. O orgulho bate na porta do coração de todo mundo. A soberba bate no coração da porta de todo mundo. Porque é o que mais vai fazer você parecido com ele, e não com Deus, e não com não com o Filho do Homem, e não com o Espírito Santo. Porque o orgulho me tirou do jardim. Porque o orgulho te cega. E ele faz você não querer se arrepender.
que essa foi a diferença de Sansão e Davi. Davi, no final, ele largou do orgulho dele. Ele se desfez da sua coroa, dos seus status. E ele se arrependeu. Ele ficou lá na frente do palácio clamando pelo perdão de Deus. Templo é. Porque se você se achar que tá tudo bem, Moisés achou que estava tudo bem bater na pedra. E Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Deus, mas eu aguentei esse povo 40 anos andando junto e o Senhor não vai me deixar, não. Deus, eu fiz, olha, tudo que eu aguentei. Eu tive que escutar reclamações, murmurações de não sei quantas milhares de pessoas. Eu saí só um pouquinho lá para conversar com o Senhor, eles criaram um bezerro de ouro. Eu tive que aguentar tudo isso e mesmo assim não vai. Ele não perdeu a salvação. Mas ele não entrou na terra prometida. Ele até viu, ele chegou a ver. Porque mesmo assim Deus é um Deus de graça e misericórdia. E Sansão também, ele não... Na Bíblia não mostra explicitamente que ele se arrependeu nem nada. No final, ele estava sendo humilhado por um povo inteiro. Olha onde que ele chegou. Cegaram ele. Estavam humilhando ele. E ele pediu, Deus, me dá mais uma vez as suas forças para que eu destrua todo esse povo. E Deus deu. Todo mundo morreu, incluindo ele. Esse é o final que você quer ter? Ou de Davi. Davi mesmo foi tendo feito tudo aquilo que ele fez. O que aconteceu depois? A linhagem de Jesus veio através de quem? Quando eles clamavam por Jesus, o que eles falavam? Jesus, filho de Davi. Seja forte e corajoso para que não desvie nem à direita e nem à esquerda. Mas se você desviar, se arrependa. Nunca é tarde demais. As promessas eu não sei, mas o mais importante é a salvação. É o seu coração, a sua alma. E para concluir, porque o que todos eles tinham em comum era o quê? Eles se preocupavam mais consigo mesmo, mais com a sua própria imagem, do que a de Deus. Que Deus me mostrou que isso é uma característica de orgulho. Às vezes muita gente acha que não é, mas é. Em Gálatas 1:10 está escrito:
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens de Deus, ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu vi um vídeo falando qual que é a diferença de uma pessoa boazinha e uma pessoa boa. Uma pessoa boazinha, ela só é boazinha porque ela está preocupada com a sua própria imagem. Ela está preocupada consigo. Ela está preocupada se você vai gostar dela. Ela está preocupada se você vai achar ruim o que ela vai fazer. Ela não é boazinha porque ela é uma pessoa boa. É uma pessoa narcisista que gosta, que preza a sua própria imagem, que ela quer ser alimentada pela bajulação dos outros. O que todos esses três fizeram? Davi, por medo do que os outros iam pensar, que ele fez ainda, ele matou Urias. Sansão, ele sabia que estava errado, mas ele ficou com medo do que os pais dele iam fazer, ele não falou de onde que ele tirou aquela colmeia. E depois ainda, por causa que ele estava sendo humilhado, só porque estava sendo humilhado, pelo prazer, pela sua própria imagem que ele fez, Deus me dá mais uma força, porque... E Lúcifer, ele queria a glória toda para si, porque ele queria que as pessoas gostassem dele, mais dele. O que ele fez? Porque eu vou me assentar acima do trono de Deus. Porque toda vez que você teme mais os homens do que a Deus, você está falando: eu me preocupo mais com a minha imagem do que Deus fala sobre mim. Eu me preocupo mais do que os outros vão falar sobre mim do que Deus está achando de mim. Eu me preocupo mais com o meu próprio ego do que com o meu próprio espírito. É mais dele e menos de nós. É mais dele e menos de nós. Quanto menos de nós, é melhor. Quanto menos de nós, mais ele vai preencher a gente com as características dele. Quanto menos de nós, mais ele vai nos preencher com o Espírito Santo dele. Quanto menos de nós, mais ele vai encher com a unção dele, com a glória dele. Porque timidez também é porque ainda o seu eu está muito alto. Você ter nervosismo é normal. Mas agora, Deus manda você ir lá, falar com aquela pessoa, e você fala: não. Por que não? Eu estou mandando? Não, Senhor, eu sou muito tímida. Então é o seu eu que está sentado no trono, não é Deus. Porque toda vez que você desobedece a Deus, você está falando: Deus, eu sei melhor que o Senhor. E hoje no devocional foi falado: não temas, não tenha medo, seja forte e corajoso. Porque Deus me mostrou, medo também é um certo tipo de orgulho. Eu não estou falando de medo normal. Que é medo de altura, medo de... sei lá. Medo natural, tipo... né, não gosta de... mar, bicho, vem um leão na tua frente e você não tem medo. Na verdade, você não ter medo não é normal. Que uma pessoa... é cientificamente comprovado que um psicopata, por exemplo, não tem medo natural. Então, se você não tem medo natural, é melhor você procurar um psicólogo, por favor, para o bem de todos. Porque eu acho engraçado, né, que
Porque eu já vi muita gente falando, é porque a Amy é corajosa, né? Porque ela vai em montanha-russa, ela não tem medo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, gente, não é porque eu sou corajosa, é porque eu não tenho medo, é diferente. Porque uma pessoa corajosa é a pessoa que enfrenta o medo. Porque hoje de casa sabe, mais que todo mundo, que eu sou uma pessoa muito medrosa. Que se aparecer uma mariposa enorme voando aqui, eu vou ser a primeira a sair daquela porta. Porque eu falava para Deus, Deus, eu não vou casar. Eu não vou construir uma família, porque eu não acredito. Eu não creio. Porque eu tenho medo. E o que eu estava falando para Deus? Eu não acredito que o Senhor faz, eu não acredito que o Senhor opera, eu não acredito que o Senhor sonda todos os corações, então eu vou fazer do meu jeito. Deus te manda fazer uma coisa. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sabe melhor que você. E toda vez que você fala, não, Senhor, eu tenho medo, você está falando para Deus, Deus, eu sei melhor que você. Se Deus mandar você ir para a África lá, falar, não, Senhor, eu tenho medo, porque lá eles matam não sei o quê, eles fazem isso, isso, aquilo. E Deus falou para você, não temas, porque eu vou estar com você, eu vou te proteger. E você fala, não, eu sei melhor que o Senhor, eu sei a natureza humana melhor que o Senhor. E você se coloca no seu próprio trono. Não deixa nada tirar o seu foco do Espírito Santo. Não deixa nada tirar o seu foco de Deus. Não deixa nada tirar o seu foco daquele que te criou. Ele sabe todas as coisas. Ele sonda todos os corações. Se ele falou que ele vai te proteger, ele vai te proteger. Eu morria de medo de entrar no Subaru porque só tinha homem lá. E Deus falou comigo. Foi tão claro. Eu comecei a chorar sozinha lá na fábrica, lá eu tive que engolir o choro, porque tinha os ranchô lá, estava tudo lá atrás de mim, e se eu começasse a chorar, eles iam ficar todo preocupados. Ele falou bem claro, ninguém vai encostar num fio de cabelo se eu não permitir. Por que você está com tanto medo assim? Porque ali eu estava debaixo da autoridade de Deus, ali eu estava debaixo do mandamento de Deus que Deus deu para mim. Se Deus mandou você ir, você tem que ir. Se Deus mandou você ficar, você vai ficar. Amém? Não deixa Satanás desconstruir a sua imagem. Você foi feita imagem e semelhança de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Sempre foca em Cristo. E leia bastante os evangelhos para ver como que Jesus tratava as outras pessoas, como que Jesus ele viveu aqui na terra como homem. Ele é o maior exemplo que a gente tem para viver nessa terra. Que possamos ser humildes, servos de todos os irmãos. E negar a nós mesmos. E deixar que Deus encha. Que Deus transborde, que Deus apareça. Deus seja mais aparente em nós do que a nós mesmos. Amém? Que todos possam ficar de pé. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor possa arrancar tudo, Senhor, tudo que não pertence a Ti. Que o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa
Que o Senhor possa fazer aparente para nós mesmos o que nós devemos negar, o que nós devemos tirar. Qual é o vaso de alabastro que devemos quebrar e entregar a Ti? Qual é aquilo que é mais precioso para nós que nós devemos negar a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus? Que o Senhor possa estar fazendo presente em nossas vidas, cada dia mais e mais. Que o Senhor possa aumentar o nosso temor a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar, Senhor, vontade de obedecer mais a Ti, Senhor, do que a nossa própria carne, do que a nossa própria vontade. Que nós possamos, Senhor, escutar mais o Teu Espírito, Senhor, do que as mentiras de Satanás. Que nós possamos, Senhor, mais ser parecido com mais contigo, mais e mais, Senhor, cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos ser servos de todos os irmãos, Senhor. Nós queremos ser humildes como filho do homem, como ele foi, e como ele obedeceu até a morte de cruz. Nós também, Senhor, iremos obedecer. Nós iremos carregar a nossa cruz. Nós iremos queimar a nossa carne. Nós iremos, Senhor, pregar a nossa carne naquela cruz e morrer para nós mesmos e viver para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que nós possamos fazer as Suas vontades e não a nossa. Que nós possamos buscar mais o Teu reino, mais a Tua presença, Senhor. Nos alimentar mais de Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que nós não venhamos, Senhor, ser como Sansão. Que nós não venhamos ser cheio de nós mesmos. Que nós não venhamos, Senhor, deixar a soberba subir no nosso coração. E que se nós já temos a soberba no nosso coração, que o Senhor possa quebrar, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ver quebrar o vaso e fazer de novo, que nós possamos, Senhor, quebrar, Senhor, e deixar o Senhor trabalhar em nós, porque nós queremos mais a Tua presença, nós queremos ser mais parecido com o Filho do Homem, do que aquele que caiu, do que aquele que quer nos desconstruir, do que aquele que quer nos afastar de Ti, do que aquele que quer nos arrastar e fazer mais parecido com Ele do que contigo. Pai, que caia por terra, Pai, toda seta maligna. Que caia por terra, Senhor, toda voz que não pertence a Ti. Que caia por terra, Senhor, toda voz que diz que nós devemos saciar a nossa carne. Que caia por terra toda voz, Senhor, toda mentira do Satanás, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, meu Pai, tudo que vem de fora, tudo que vem do mundo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós possamos nos encher da Tua palavra, do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deus, que nossos corações, nossas mentes possam estar abertos somente a Ti, somente ao Teu ensino, somente a Tua palavra, somente a Tua voz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E cada vez mais nós estaremos mais perto de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém.